E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho nesse ambiente bonitinho, né? Do lado do meu orquidário, tá? Então o tema de hoje vai ser para falar um pouquinho, assim, algumas dicas de cultivo da Rodriguesia, né? Então aqui eu aproveitei a floração da minha Rodriguesia lanceolata, tá? Para falar um pouquinho a respeito desse gênero, tá? Da Rodriguesia. Então, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês se inscrevam no canal, curtem, compartilhem o vídeo, ative o sininho de notificações para receber meus vídeos toda vez que eu subir lá no YouTube, tá bom? E roda a vinheta. Então nós vamos falar hoje desse gênero, né, da Rodriguesia lanceolata, tá? Então aqui eu mostro para vocês, antes de começar, esta Rodriguesia, né, lanceolata, tá? Linda, né, essa espécie desse gênero Rodriguesia. Olha só que lindo são as suas flores, tá? Então percebam que é um vegetal pequeno, tá? Um vegetal pequeno com um cachinho bem grande em relação ao seu tamanho, tá? Então ela dá várias florzinhas, ó, na mesma haste. Olhem só esses detalhes aqui. E as pessoas se encantam, né? Eu me encantei por esta linda coloração que ela tem. Eu já fiquei encantado com a Rodriguesia venusta, né? E alguns me falaram, que eu vou mostrar agora para vocês, dessa minha Rodriguesia, falaram que poderia ser a Rodriguesia baiense. Eu não sei direito muito bem a respeito da diferença, tá? Então, o que observem. Então, essa Rodriguesia aqui, ela está plantada no toquinho. Então, eu digo, por exemplo, que esta minha Rodriguesia, a Rodriguesia lanceolata, é uma plantinha precoce. Por que é uma plantinha precoce? Porque ela tem pouco tempo comigo, tá? Deve ter mais ou menos 2, 3 meses e ela já deu sua floração, tá? Então, eu acredito que aqui nós temos um corte, né, de Rodriguesia lanceolata, tá bom? Então, se trata de um corte e ela me surpreendeu, tá? Com essa haste floral lindíssima, né? Não consigo observar perfume nela, mas é incrível nesta plantinha. Então ela está plantada aqui em uma madeirinha, tá? Então a Rodriguesia, ela gosta de raízes aéreas, né? Então ela não gosta de ficar com suas raízes dentro de um vaso abafadas. Então ela prefere se ver livre, com suas raízes livres. Ela, óbvio, ela é epífita, então ela gosta de estar em uma madeirinha, tá? Grudadinha. Ou vocês podem plantar numa jangadinha, num lequinho, como está plantada a minha próxima plantinha. Então, plantem as meninas de vocês num tronquinho como esse, lequinho, jangadinha, para não abafar as raízes dessa planta, para ela crescer livremente, para suas raízes crescerem livremente. Então vocês vão entender a partir do momento que eu mostrar essa minha outra Rodriguesia, a Rodriguesia venusta, tá bom? Então olhem aqui, né? Essa Rodriguesia, né? É uma touceirinha já, tá vendo? Já é bem maior que a outra, tá? A outra ela ainda vai se desenvolver mais, tá bom? Então aqui, ó. Essa minha Rodriguesia venusta já deu florações para mim, lindíssimas. Eu acho que vocês já viram fotos das florações, eu fiz vídeo algum tempo atrás. Olha onde ela está plantada, tá? Ela está plantada num lequinho de madeira. Madeira esta de Massaranduba, tá? Ou Paraju para muitos. Observe como elas enraizam no lequinho, mas também ela adora ficar com as raízes desta forma, ó. Tá? Então, quando a gente pega essas meninas, como eu peguei, né, a princípio quando ela chegou, eu coloquei essa Rodriguesia num vasinho de plástico, eu acho que foi um vasinho de plástico.
ela começou a apodrecer as suas raízes. As raízes ficavam acabava apodrecendo. Então eu imediatamente, não demorou muito, eu retirei ela desse espaço que ela estava, nesse lugar mais abafado, e deixei ela nesse lequinho, tá? Olha só. Então aqui nós temos uma frente aqui, tá? Outra frente aqui embaixo, ó, esse pequenininho. Outra frente aqui, tá? E outra frente aqui, tá bom? Olhem só. Então essa planta aqui, ela está com 4 frentes. E, por exemplo, em um pseudobulbo, ela pode dar 2, 3 hastes florais, por exemplo. Aconteceu comigo, tá? Ela dá realmente 3 hastes florais em um mesmo pseudobulbo. Então é uma planta incrível, né? Alguns conhecem a Rodriguesia venusta, por exemplo, né? Que ela dá umas flores brancas. Ela está aparecendo aqui no vídeo para vocês, nesse canto direito aqui. A foto da Rodriguesia. Então as pessoas conhecem como véu de noiva, porque é muito lindo, tá? Então essa planta, ela fica na parte do meu orquidário, na parte mediana, né? Então nós temos plantas que ficam na parte superior do nosso orquidário, né? São as plantas que gostam de bastante sol, as bifolhadas, né? As valquirianas também gostam bastante de luminosidade. Então essa plantinha, ela fica na parte mais mediana do meu orquidário, nem no andar inferior, nem no andar superior, mas sim na parte mediana do meu orquidário, tá? Então ela está se desenvolvendo muito bem, e mais tarde, né, quando esses bulbos, pseudobulbos se desenvolverem mais, nós vamos notar as lindas florações, e eu tenho certeza que esse ano será ainda mais bonita, né? Afinal, nós vamos ter aqui 4 pseudobulbos, né? E eu espero que no mínimo cada pseudobulbo emita pelo menos uma haste, e 2 seria mais interessante também, né? Então ela está indo super bem aqui nesse lequinho de madeira. Percebo que ela não está sufocada. Então vocês podem pegar um lequinho de madeira, um toquinho, e aí você colocar uma trouxinha pequenininha assim de esfagno para dar aquela umidade inicial para ela se desenvolverem. A partir desse momento a planta já nem precisa mais daquela umidade fornecida pelo nosso esfagno, tá? Então, depois que ela se aclimatar no seu ambiente, ela vai se desenvolver, tá? Então ela gosta daquela umidade ambiente, né? Eu sempre molho ela. Todas as vezes que eu molho as outras plantas, eu jogo água aqui nessas raízes, né? Olha, são bem fininhas, e aí elas podem se desidratar, tá? Se você não ter aquela umidade ambiente interessante, então ela acaba se desidratando, né? Então a gente deve tomar esse cuidado, tá? Com ela, entenderam? Linda, 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 linda. Adubação, a mesma coisa para outras plantas. No entanto, a gente deve tomar um cuidado. Por exemplo, adubos químicos. Então, se você utiliza adubos químicos, vocês devem diluir um pouco mais do que está recomendado, né, no fabricante. Porque como elas têm as raízes muito fininhas, ó, elas podem se queimar facilmente, né? Elas podem se queimar facilmente, essas raízes, tá? E aí você ter problemas. Olha, as pontinhas verdes, tá vendo, ó? Pontinhas verdes aqui, ó, várias pontinhas verdes, né? Essa pseudobulbo novinho aqui é um pseudobulbo novo na frente, ó, nascendo novas raízes, né? Então, é isso aí. Então, regrinha básica, né, para o cultivo de todas as nossas orquídeas. Então, uma boa ventilação, um ambiente que não seja aquele ambiente muito sufocante, né, um ambiente que não circula ar, e isso até ajuda na proliferação de doenças, tá? Então, luminosidade. Não adianta a gente plantar algumas plantas na sombra, por exemplo, senão a gente não vai ver floração. A gente pode até ver um vegetal, mas assim a gente não vai ver uma floração, tá? Dessa planta. E rega, então a gente tem que saber regar nossas plantas, o momento certo de regar, tá? E uma dica muito interessante é que se você tem a mão muito pesada na rega e cultiva em vasos plásticos, dependendo da sua região também, é interessante o cultivo em tronquinhos de madeira, né? Porque a maioria dessas nossas plantas que a gente cultiva em nossas casas, elas são epífitas, então elas gostam de madeira, né? Está ali grudadinha em árvores, então é interessante o cultivo em madeiras, né? Tronquinhos, lequinhos de madeira, cachepôs, aqueles cachepôs quadrados, cônicos, retangulares. Então,
É basicamente isso, tá? Então, eu tô muito feliz, né, com essa Rodriguesia também Venus, que ela tá bastante... aumentou bastante, né? Porque eram poucos pseudobulbos, e aí, ó, muitas plantinhas aqui, muitos pseudobulbos que estão vindo, né? E com a saúde incrível, né? Olhem só. Incrível, incrível a saúde. E esta daqui, né, é a minha lindinha, pequenininha ainda, Rodriguesia, né, lanceolata. Então, assim, é um porte um pouco mais diferente, né, mas eu creio que quando ela emitir novas brotações, novos pseudobulbos, vai ser um pouquinho maior, né. Mas são plantas de porte pequeno com florações exuberantes, florações abundantes, né. Então é isso aí, gente. E também lembrando vocês para se inscreverem lá. Mas mais uma vez, né, a gente lembra para se inscrever no canal, comentar lá no meu primeiro vídeo do canal, tá? E participar do sorteio da Catleia Tigrina, tá bom? E aí é isso, deixa um comentário lá. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, até mais.